Oi, tio. Oi, estamos voltando para os nossos últimos 10 minutos, tá bom? Ótimo. Ô, tio, então, deixa eu ver se eu entendi. O rei começou eles começaram a entrar em uma crise, aí o rei foi cobrar o dinheiro também do clero e dos nobres, só que eles não aceitaram, então ele foi se reunir com eles. Ele primeiro tentou, né, fazer com que a nobreza e o clero ajudassem com o pagamento de impostos, porque isso reduziria as dívidas, né, do Estado francês. Como não houve acordo, o jeito foi chamar todo mundo, no caso, chamar inclusive o terceiro Estado, né, encabeçado pelos burgueses. Então, aí a gente vai ter essa grande assembleia, que foi composta por representantes desses três estados. Deixa só o pessoal ir chegando aqui. Ok. Vou abrir novamente o livro para a gente dar continuidade. Tá quase mesmo. Ai, meu Deus. Que é? Grava TikTok, agora não. Deixa o áudio fechado, gente. Meu Deus, desculpa porque eu tava ligada, nem vi. Admitir mais gente aqui. E vou abrir novamente nossa tela com o livro. Sim, aí estávamos aqui, né? Todo mundo está conseguindo olhar? Sim, eu tô vendo. Sim. Certo. Então, continuando, o rei, então, propôs que houvesse, no caso, essa reunião entre os três estados, né? Eu estou aqui com a quinta questão, só para a gente ter uma noção mais interessante sobre a população francesa, os camponeses na época. Se a gente olhar esse gráfico aqui em pizza, a gente percebe que isso aqui é o custo que uma colheita, né, tinha para um camponês. Então, por exemplo, digamos que isso aqui tudo seja a colheita, né, que um camponês conseguiu. 20% disso ele vai pagar o arrendamento daquela terra. Tá? Outros 20% eles vão deixar para a semente, ou seja, era a parte destinada à outra colheita do próximo ano. 8%, né, deveria ir para o clero, como impostos e dízimos clericais. 7% ao senhor da terra, ou seja, aqui ainda é impostos feudais, nesse momento aqui, tá? E 10% de impostos para o rei. Quer dizer,
mais 60% ia todo embora. Ficava essa parte aqui para o camponês, tá? Então, se a gente relacionar os dados apresentados com as condições de vida na França, no século XVIII, o que a gente pode entender aqui, né? E por quais motivos a questão econômica foi um elemento importante para o terceiro estado durante a Revolução? Né? Alguém respondeu essas duas aqui, essas duas questões? Tilda, não respondi não. Peraí, vou responder. Tá bom, aí você responde, tá? Depois, você pode responder já em outro Ô, momento. tio, é Oi. porque agora, no momento, eu não tô com um lápis, então eu tô fazendo tudo Tá no certo. caderno. Aí depois passa pro livro, né? Pode ser, tá bom? Então vamos nos concentrar no entendimento do capítulo, tá certo? Aí depois vocês fazem É, as melhor. atividades. Depois faz. Eu estou passando aqui para ver, né? Porque alguém pode ter feito. Assim, como sugestão, eu sugiro que nas próximas atividades vocês leiam antes, façam as anotações, tá? Façam as atividades para a gente já ir fazendo as atividades por aqui também, certo? É o capítulo 5 todo, é? É esse capítulo 5 todo, tá bom? Ah. Ele é um capítulo pequeno, bem resumido, dá para a gente trabalhar ele todo numa aula só, certo? Na verdade, não é uma aula só, são 2 aulas, tá bom? São 2 horários. Então, aqui, nós temos aqui os estados gerais, né? E o aumento de tensões entre esses estados. Então, a gente vai ver, por exemplo, que esses gastos, esses grandes gastos do Estado, vai fazer com que houvesse, né, essa grave crise econômica que ocorre na França no final do século XVIII, sob o reinado de Luís XVI. Então, para equilibrar as contas, ele precisava reduzir os impostos e aumentar a arrecadação do Estado. Né? Ou seja, reduzir o que... Não é nem reduzir os impostos, é reduzir os gastos. Né? Ou seja, ele precisava reduzir os gastos da corte e do Estado e aumentar a arrecadação, que vinha por meio dos impostos. Mas como é que ele ia aumentar os impostos sem trazer conflito, né, com o terceiro Estado? Então, era uma faca aqui de 2 gumes, né? Então, ele tava numa sinuca, como a gente diz, uma sinuca de bico. Tá? Então, o jeito foi fazer isso. Foi juntar esses 3 estados que não eram convocados há quase 200 anos, tá bom? Para você ver que em quase 200 anos o rei ele tomou medidas à revelia dos outros estados. Tá? Então, quando a situação ficou grave, aqui foi chamada essa assembleia. E aí, nessa reunião, né, a gente tem alguns direcionamentos. Por exemplo, cada estado teria 300 representantes, exceto o terceiro, que teria 600. Tá bom? E aí, o terceiro estado, por exemplo, ele começou a fazer uma espécie de caderno de queixas, né, entregues a Luís XVI, ou seja, eram milhares de registros que tinham lá a assinatura ou descontentamento daquela camada social, tá bom? Então, nesse momento, eles se reuniram e tentaram ver a melhor solução. Quando eles foram discutir a questão dos impostos, a nobreza, aqui é uma representação, né, de como era organizado essa situação de reunião, de assembleia, tá bom? Então, quando essa assembleia se reuniu para votar, o que aconteceu? Os nobres e os clérigos, eles não queriam perder seus privilégios, eles queriam manter. E que privilégio era esse? Não pagar impostos, tá? Então, no momento de fazer a votação para ver se essas 2 camadas teriam que pagar impostos ou não, eles decidiram o seguinte: vamos fazer uma votação. Quem ganhar, né? Se a maioria ganhar, o desejo da maioria será atendido, tá bom? Só que olha a ideia de votação. Eles decidiram o seguinte, que a votação seria por estado, tá bom? Então, os 300 representantes do primeiro e os 300 representantes do segundo, né, eles iam discutir entre si.
Aí o que que acontece? O primeiro estado ia dar o seu voto a favor ou não do pagamento de impostos. O segundo estado ia dar seu voto a favor ou não do pagamento de impostos. E o outro terceiro estado, com seus 600, né, também ia discutir em si e ia dizer, somos a favor ou não para que nobres e clérigos paguem impostos, né? Aí o que que vocês acham que aconteceu? Né? Logicamente, os dois primeiros estados queriam votar não. Ia ficar 2-1, porque o terceiro queria que os dois primeiros pagassem impostos. Então, nessa votação por estado proposta, quem sairia vencedor era a nobreza e a burguesia, ou a nobreza e o clérigo. Deu para compreender? Deu. Né? Ô tio, então esse rei foi meio que burro, né? Porque eles nunca queriam dizer que iam querer pagar imposto, né? Mas era uma estratégia, né? Era uma estratégia para que, no final, os interesses da nobreza e do clero continuassem estabelecidos, né? Só que... E ele estava passando por uma crise, e aí ele ficou com os mesmos privilégios dele. Olha o que aconteceu. O terceiro estado não aceitou essa votação por estado. O terceiro estado queria uma votação por cabeça, tá? Ou seja, cada um votando. Porque aí ela sabia que, no final, provavelmente eles teriam a maioria dos votos, tá bom? Imagine, são 600 contra os outros 600, não é? Os 300 do primeiro, os 300 do segundo, tendo a possibilidade de algum nobre ser a favor das causas burguesas, né? Quer dizer, no voto por cabeça, por cada indivíduo, a burguesia, o terceiro estado, né, juntamente com os outros trabalhadores camponeses, teriam mais chances de aprovar nessa assembleia a retirada dos privilégios da nobreza e do clero. Só que aí virou uma confusão, porque os dois primeiros estados não queriam esse tipo de votação por cabeça. Então, aí, diante desse impasse na votação, né, o rei Luís XVI fez um discurso meio que decepcionante, porque ele aprovou o voto por estado. Então, o que aconteceu? No caso, esses participantes ou integrantes ou representantes do terceiro estado, eles não aceitaram. Então, eles se reuniram numa sala, que era uma sala onde eles jogavam uma espécie de tênis da época, tá? Um esporte da época. E ali, né, eles fizeram o juramento do jogo da pela. O jogo da pela é essa espécie de tênis do período, dessa época. E aí eles fizeram um juramento não aceitando, né, aquilo ali, aquela situação. Então, nesse juramento, eles, né, juraram que só sairiam daquela reunião depois de obter uma constituição, ou seja, uma constituição que, de alguma forma, resguardasse o direito do terceiro estado. E aí, a partir dessa constituição aqui, é que vai ser proclamado, né, a partir dessa constituição, não, desse juramento, no caso, vai ser proclamada a Assembleia Nacional. E depois uma Assembleia Constituinte para votar, no caso, essa Constituição, para que tudo que fosse discutido ali fosse aprovado e carimbado, né, e obedecido. A partir daqui, meus queridos, que vai começar o confronto e o conflito, tá bom? E esse conflito aqui vai dar, vamos dizer assim, o fogo, o estopim, no caso, né, para a Revolução Francesa, que é o nosso assunto da próxima aula. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Então, nossa aula está chegando ao fim. Estou agradecendo a participação de todos, tá bom? Meu Deus, gente. Deu para aprender? Valeu, tio. Deu para conseguir entender? Deu. Ficou muito enfadonho? Entendi bastante. Quê? Ficou enfadonho? Cansativo? Que é isso, tio? Cansativo. Não ficou. Eu tava deitada. Tranquilo, né?
Então, Eu tava quase dormindo. Meu Meu Deus, gente. Deus, levanta, cara, não deita não. Tá bom? Ô, tio, Então, mas é melhor do que na sala, porque na sala, se tu cochilar, tem que te acordar. E aqui na casa, não. Tu fica deitado na cama, de boa, ouvindo e tal. né? Então, tá bom. Então, olha só, respondam as atividades. Na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? E a gente vai dar continuidade aos estudos da Revolução. Grande abraço a todos. Todo mundo fica em casa, tá bom? Tá, certo? tio. Tchau, Tá, beijo, uma boa obrigada. noite a todos, tá? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Vou boa noite. encerrar a nossa live. Valeu. Ok. Obrigada, Jesus. Tchau, tchau. Bye, Tchau, bye. tio. Tchau.